acabar, o que terá sobrado para o resto de nós brasileiros, que somos não índios, não brancos, não negros, que somos a maioria da população do país? A primeira página da nossa Constituição condena o racismo, o preconceito e a discriminação antes de tratar de qualquer assunto em particular. Mas como num jogo de war, vence quem tem a melhor estratégia e manipula mentes e corações. É assim com o refrigerante mais famoso. É assim com os políticos. Foi assim que Estados Unidos passou por cima da ONU e invadiu o Iraque. É assim que estão demarcando terras na Amazônia, o maior depósito de matéria-prima biológica e mineral do planeta. Na realidade, o que nós estamos assistindo é um neocolonialismo. Hoje o Brasil e as nações aqui da Latinoamérica, as nações do terceiro mundo, enfim, as nações pobres, estão tendo um novo colonialismo. E antes eles usavam os exércitos, as fragatas, as canhoneiras para fazer esses neocolonialismos. Hoje eles usam uma desculpa simpática. O preservacionismo do meio ambiente e a preservação de grupos étnicos como os índios. Isso é uma mensagem muito bonita. Neste rascunho, às vésperas da Eco 92, publicado depois nesta coletânea, Samuel Benchimol, um estudioso da Amazônia, já temia que isso viesse a acontecer. Esta década, dos anos 90, que antecede o final do século, será sem dúvida marcada por grandes mudanças e transformações na relação homem-natureza-sociedade. Corremos o risco de construirmos uma ordem ecológica reducionista e sectária. É o que tememos, caso as atuais preocupações ecológicas venham a reboque de novas ideologias de domínio, hegemonia e dependência. E como a maioria fica rezando e vendo novela, tudo vai sendo tocado politicamente. E o Pepetal, que ia durar até 2005, já está construindo moradia em ponto estratégico, na segunda entrada de toda essa área, próximo à balsa mantida pelos produtores de arroz, que até a OEA e a ONU querem expulsar. Sentiu a pressão? E faz sentido, já que durante a demarcação de uma área, comunicam que há tribos não contatadas. Quer dizer, há sempre novas áreas a serem demarcadas. As grandes ficam para as datas comemorativas. A enorme reserva Yanomami foi homologada logo após a criação do PPG-7, Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais. Em 91, o grupo decide investir no Brasil. No ano seguinte, Eco 92 no Rio de Janeiro. A enorme homologação Yanomami aconteceu às vésperas desse evento ecológico mundial, logo após nosso presidente retornar do exterior. E 7 municípios de 2 estados da Amazônia tiveram que ceder uma imensidão de área, inclusive o famoso Pico da Neblina, para 6.000 e poucas pessoas, que não tinham documento algum, mas eram bem representadas. E no embalo da Eco 92, intensificaram a demarcação da Raposa Serra do Sol. Nessa época, a missionária Dorothy Stang, que foi assassinada no Pará, andava por Roraima. A Dorothy Stang andava por aqui, ela andou várias vezes aqui. Várias vezes em incentivo. Uma época ela chegou aqui, estava inflamada em 91, para 92, estava inflamada, ela chegou aqui com um monte de indígena que ia lá para o Bismarck, mandou entrar dentro do meu sítio os indígenas, disse, mas isso aqui é uma propriedade privada. Eu acho que você não devia mandar ninguém entrar nos sítios sem permissão do dono, a senhora tinha que perguntar se eu podia ceder para o pessoal entrar, não da maneira que você está mandando aí. Aí ela pegou os carros, na mesma hora o pessoal entrou dentro e foram embora. E ela, até no ano que
foi o ano que veio essas invasões aqui na beira do Surumum, foi 2003, ela ainda chegou a passar aqui pela frente. Rendo, essa Doris tem. Junto já com essas invasões aí dos indígenas, que aqui nunca foi área indígena nessa beirada. Toda a vida era só criadores e fazendeiros aqui nessa beirada. A estratégia de invasões dos índios ligados ao CIR dá certo. Num esforço para conseguir mais território, se espalharam em comunidades de 3 ou 4 casas e nomeavam um tuxaua e um vice-tuxaua. Algumas próximas às propriedades tituladas pelo INCRA. Quando esse monte de tuxaua se reunia para reivindicar, a produção de notícias exaltando direitos e mazelas dos povos tradicionais reforçava o coro. Assim, o CIR, que representava a minoria dos índios, ocupou e controla a maior parte do território. Por coincidência, a maloca que mais ganhou espaço foi a Maturuca, uma das áreas de maior extração de ouro no passado e que é controlada por Jaci Souza, irmão do atual coordenador do CIR. Jaci chegou a comprar uma fazenda na região com milhares de dólares emprestados da Diocese de Roraima. A FUNAI ainda determinou o reembolso dessa grana. Jaci e o tuxaua de bigode ao lado dele foram voz ativa no processo de homologação que revoltou a população de Roraima e a maioria dos índios da região. Brasileiros que já tinham resistido à demarcação Yanomami, sem o apoio do resto dos brasileiros, foram novamente derrotados e humilhados. Às vésperas do Dia do Índio, logo após nosso presidente retornar do exterior. Eu acredito que o maior problema que teve na Raposa Serra do Sol é pela nossa resistência, nós indígenas com uma consciência de brasilidade, de nacionalista, de patriota, de cidadão brasileiro. Nós temos consciência de que o maior patrimônio que a nação tem é o seu povo. E lá nós sabemos que na Raposa Serra do Sol, a maioria das pessoas que estão saindo de lá não foram pessoas intrusas, não foram pessoas que entraram há pouco tempo, foram pessoas que nasceram lá, a maioria delas. Alguns não, mas a maioria daquele povo que está saindo de lá, que estão querendo tirá-los, nasceram lá. Então, essa confusão toda que deu a Raposa Serra do Sol, eu creio que, confusão sim, esse embate todo, essa luta toda, é porque nós, um grupo de indígenas, principalmente os ligados à SODIU, Sociedade de Defesa dos Índios Unidos do Norte de Roraima, nós vimos que a política indigenista do outro lado não permitia realmente, de fato, a presença de nenhum não indígena lá dentro. Mas nós sabemos que os não indígenas que estão lá são nossos compatriotas. Então nós os valorizamos e hoje temos até consciência de que precisamos dessa convivência interdependente. Porque, como falei agora há pouco, nós precisamos de implementar nas nossas comunidades vários tipos de atividades com instrumentos modernos, técnicos, científicos, até desenvolver várias atividades dessa natureza. Então isso não nos deixou convictos de que deveríamos lutar contra o não índio, contra o próprio Estado, contra o município, contra os políticos. Isso é que criou maior complicação entre a Raposa Serra do Sol, porque de um lado estava nós dizendo que o Estado, pelo tamanho da terra, como lá estavam os brasileiros, o Estado poderia assegurar a todos um espaço, considerando que todos são brasileiros, sem tirar de lá uma pessoa. Se tivesse... E a gente sabe que a maioria das pessoas que pressionam o país, já ouvimos isso de vários ministros, de todos, inclusive do próprio presidente da República, que as pressões internacionais é que pesam mais, é que obriga que eles tomem essas decisões como foi tomada.
né? O próprio presidente da República nos disse que ele não, e não estava só eu com ele, estava o governador Brigadeiro Altomar de Souza Pinto, o senador Augusto Botelho, o senador Mozarildo Cavalcante e alguns deputados, o doutor Daniel Gianlupe. Tinha várias pessoas, quando ele disse, em qualquer lugar do mundo que ele passa, sempre tem um chefe de Estado que bate no ombro dele e diz: senhor presidente, quando é que o senhor vai homologar a terra indígena Raposa Serra do Sol? Então essa questão de pressões internacionais, eu creio que não é bom, e a gente tem consciência disso, de que esses países não estão com a política externa deles limitada apenas aos próprios estados deles, mas estão querendo atingir outros rincões, outros territórios, e isso é a luta da humanidade. E o Brasil, eu creio que vai cedendo isso assim, gradativamente. Uma perícia federal constatou que o processo da demarcação foi uma piada. Do grupo de 27 que iria decidir sobre o território nacional e as famílias que ali habitam, vários nem foram avisados. Um secretário de Roraima sabia que ia participar, mas não foi chamado para trabalho algum. Todos os 10 índios do grupo de trabalho foram indicados pelo CIR, e o relatório, que deveria ter 27 assinaturas, teve apenas uma. Mesmo assim, Arthur Nobre Mendes validou e publicou parecer favorável no Diário Oficial de 21/5 de 93. Daí em diante, é só cumprir prazo. Os mecanismos já foram embutidos na Constituição do país. 12 anos após a publicação, Raposa Serra do Sol foi homologada, apesar do repúdio da população de Roraima, do repúdio da maioria dos índios e do protesto das empresas que geram milhares de empregos e abastecem de arroz as populações de Roraima e Amazonas, outro estado que permanece isolado do resto do país. Mas a questão da Raposa Serra do Sol é apenas uma das questões, porque na realidade o que a gente vem acompanhando é a partir desde a década de 70, é o desleixo das autoridades brasileiras com a ideia do nacionalismo, da defesa das fronteiras, com a afirmação da presença brasileira nessa região tão importante. E a Raposa Serra do Sol simplesmente ela é mais divulgada porque se tornou emblemática. Porque na realidade são 30 e poucas, quase 40 reservas já feitas aqui no estado, inclusive outras maiores, como é a Yanomami, não é? Até mais problemática que a raposa, mas a raposa se tornou emblema da resistência do povo brasileiro, especificamente o povo de Roraima, a esse entreguismo. Em 2005, tudo o que eu falei aqui foi mostrado pelo perito federal aos parlamentares em audiência pública no Congresso Nacional, onde o representante da população de Roraima e o representante da maioria dos índios do estado repudiaram oficialmente a demarcação. O ministro da Justiça foi representado por ninguém menos que Arthur Nobre Mendes, que declarou que o processo era irreversível e que ele próprio teve pouca participação. No ano anterior, Arthur Nobre Mendes e a agência alemã que administra as demarcações no Brasil eram tema de CPI. Mesmo assim, o governo Lula não voltou atrás. Então é uma coisa planejada, evidentemente, e a gente fica perplexo e vê a inércia da nossa população, das nossas instituições. E aqui em Roraima nós já estamos dizendo o seguinte: quando as instituições falham, cabe ao povo reagir e lutar pelo que é seu, porque essa política de preservacionismo é um desastre para o Brasil, porque como é que um país como o nosso, que tem problema de fome, péssima educação, nível de vida lá embaixo da população, pode pensar em preservacionismo? Preservacionismo interessa às nações ricas, que já atingiram um estágio de desenvolvimento e querem preservar o status. Eles nunca foram tão poderosas como são. Agora nós que precisamos dar alimento, da escola, dar condições de vida para o povo, é evidente que nós temos que usar nossos recursos naturais. Getúlio Vargas já dizia, basicamente ele dizia o seguinte, que
O país que não detém o controle dos seus recursos naturais é país sem futuro e sem projeto, sem futuro. E é o que nós estamos fazendo, entregando nossos recursos naturais, a nossa principal riqueza, na mão de pessoas que a gente nem sabe de onde.